Habemos presida? É! Habemos presida? Exclamação. Habemos presida? Interrogação. Eu li hoje de manhã a carta, né, do presidente de São Paulo com relação a essa situação toda, esse imbróglio todo, essa confusão toda, esse leite derramado todo desse último final de semana. Você vê que a gente nem fala mais do Carpini, do time, da tática, do jogador, do Rames. O assunto é isso daí, o assunto é VAR, Belmonte, essa história toda. E eu li a carta, a declaração do presidente e achei muito consistente, muito adequada. É isso daí, presidente. É assim que tem que ser. Inclusive com relação ao seu Belmonte, que fique bem claro, o senhor disse lá no depoimento que ele não é xenófobo, né? E eu espero realmente que não seja. Porque todas as críticas que nós fazemos aqui, elas são de caráter profissional. Elas não têm a ver com a vida da pessoa, com aquilo que a pessoa faz. Elas têm a ver com aquilo que a pessoa produz dentro do São Paulo Futebol Clube. E eu vou dizer uma coisa para os senhores. Uma das coisas mais deploráveis do comportamento humano, na minha opinião, lógico, é a xenofobia. Não importa se você tem raiva, se você tem ódio, sabe-se lá como, não importa. A declaração da xenofobia é um negócio absurdo. E o que o Belmonte fez foi xenofobia. Ponto. Né? Portanto, eu não apoio o que o Belmonte fez. Eu não estou apoiando o trabalho do Belmonte já faz tempo. Vou apoiar agora uma postura xenófoba, independente de quem seja. Se o cara lá, se o Abel Ferreira, ele é destemperado, desequilibrado, e seja lá o que for, ele tem que ser tratado como tal. A arbitragem tem que tomar providência. E o São Paulo poderia aproveitar, inclusive, e declarar, já que do lado de lá declararam que o Belmonte é persona não grata lá no Allianz, que o Abel Ferreira é persona não grata no Morumbi. Como o presidente, inclusive, já deveria ter declarado abertamente que Luiz Flávio de Oliveira é persona não grata no Morumbi. Que a moça lá do VAR, a dona Daiane, se eu não me engano, é persona não grata no Morumbi. Essas coisas têm que ficar muito claras. Tem que ficar muito claras. Ou alguém está querendo tratar o futebol de maneira ética, principalmente o futebol brasileiro. Senhores, as nossas formações pessoais, elas tratam de educação que a gente recebe, a nossa cultura, os nossos valores, uma série de coisas. No futebol você pega tudo isso, embrulha e joga lá no cestinho de papel higiênico sujo. Infelizmente, essa é a realidade. E eu não estou dizendo pra gente. Quem somos nós? Nós somos torcedores. O futebol fica milionário às custas do torcedor. O torcedor que consome futebol. Né? Então, a declaração do presidente, de alguma maneira, mostra, para mim, depois de um bom tempo, que a gente tem um presidente. Outra questão. Isso não tira o que eu entendi como chilique no pós-jogo de domingo. Isso não tira absolutamente nada. Isso acrescenta lá para a carteira do presidente de São Paulo. Né? Um depoimento extremamente adequado e que cabe. Agora, presidente, eu vou deixar uma pergunta no ar para o senhor, que logicamente o senhor não vai ouvir, porque o senhor não sabe quem eu sou. E está no seu direito de não saber quem eu sou. Né? Quem sou eu na fila do pão para o presidente de São Paulo me ouvir? Eu vou deixar uma pergunta. O que o senhor vai fazer disso? Tudo o que aconteceu. É isso que a gente quer saber. Na verdade, a gente tem falado há bastante tempo que o São Paulo tem sido prejudicado, que fazem o que bem entendem com São Paulo, dentro do Morumbi, fazem o que bem entendem com São Paulo, e não é choradeira de... Né? O São Paulo já foi ajudado em final de 86, lá no pênalti do João Paulo não dado. O São Paulo foi ajudado com aquele gol do Leivinho, entre aspas, de mão. A vida é assim no futebol. A vida é assim no futebol. Só que nos últimos anos, o São Paulo, os caras têm arrancado o escalpo do São Paulo dentro do próprio Morumbi. E a gente vê o dirigente em silêncio. Ou dando chilique, como aconteceu no pós-jogo de domingo. Né? O leite está lá subindo, o fogo está aceso, o torcedor está avisando. Gente, ninguém vai tomar providência, eu não posso desligar o fogo aqui. Mas alguém, o senhor está vendo aqui, ó, vai cair o leite, vai cair o leite. E a diretoria do São Paulo olhando. Aí o leite cai,
vai fazer chilique, que o fogo ficou aceso, que a panela não é boa, que o leite não sei o que lá. Aí, meu irmão, o que menos tem efeito é isso. Por isso que o depoimento que eu li hoje está extremamente adequado e cabe. Segunda coisa, o que a diretoria do São Paulo vai fazer desse imbróglio e dessa confusão toda? É isso que a gente quer saber. Rony Altieri, São Paulo, raiz na área, ufa! Nessa situação toda, nessa confusão toda, como eu disse, ninguém fala mais do Carpini, ninguém fala do esquema tático, ninguém fala da entrada do Rames, ninguém fala da decisão que a gente tem domingo, ninguém fala absolutamente nada. Continua o assunto VAR, péssimo trabalho, continua o assunto o árbitro de 25 anos, nada contra quem tem 25 anos, como eu queria ter 25 anos agora, né? Mas um árbitro de futebol com 25 anos, apitando um choque-rei que passa para o Brasil inteiro com 50 mil pessoas no estádio, e vocês quererem, vocês que eu digo é os dirigentes, quererem que dê certo, vocês são tudo malucos. É por isso que tem 7-1 no Brasil, vai ter muito 7-1 pela frente no futebol brasileiro. Não é porque a gente quer, não. É porque vocês vivem fazendo cagada. É isso que acontece. O árbitro, independente do conhecimento técnico que ele tem, ele não tem maturidade para isso, né? Então assim, o ego dele inflou nessa partida. Cara, eu tô apitando um choque-rei, né? Como eu já falei para vocês, já fui árbitro não fraco, mas com poucas oportunidades, por vários fatores. E eu sonhava com uma oportunidade dessa que fosse num Paulista Juvenil, que fosse numa Copa São Paulo, né? E o cara recebe o prêmio da vida dele de apitar um jogo desse. Vai dar merda! Tá escrito, tá num neon assim na testa, vai dar merda, piscando e apagando. Não tem como, gente. E tá aí o resultado de tudo que nós vimos, infelizmente, né? Uma coisa horrível, né? Uma falta de sensibilidade para entender o tamanho do risco que aquilo representava. Ah, não, mas é a renovação, precisa de renovação. Isso é burrice. Isso é burrice, não é renovação. É diferente, né? E, pois bem, você vai pegar tudo isso e, como eu perguntei, deixei a pergunta aí pro presidente. O que nós vamos fazer disso tudo? Essa é a questão. Quero ver as providências do São Paulo com relação a isso tudo. Aproveitando, inclusive, eu queria deixar outra perguntinha aí. Eu queria terminar o assunto, mas tá difícil terminar esse assunto. Por que o São Paulo não reclamou quando foi lá no Parque Antártica Nutella do atendimento péssimo dado aos seus profissionais? Por que os senhores não reclamaram na hora? Por que os senhores não deixaram claro na hora? Conversava agora pela manhã com meu irmão Adriano, Tricolor Insano, excelente trabalho também, né, a respeito disso. E falei nesse sentido. Porque é muito interessante, parece que você guarda estrategicamente determinadas coisas que não são legais para usar a seu favor depois. Que porra é essa? Aí depois faz essa confusão toda. O São Paulo já tinha que ter tomado uma postura quando foi maltratado lá. Uma postura clara. Não é uma ameaça, é uma postura. É marcar presença. E não marcar presença com chilique depois do jogo. Marcar presença é o depoimento dado, né? É a carta aí que o presidente escreveu aí ontem, acho que no GE, não sei onde que apareceu essa carta aí. Isso é marcar presença. Só que tem que marcar antes. Marcar depois é fácil. Sem engenheiro de obra pronta é a coisa mais fácil que tem no mundo. Bom, enquanto essa confusão toda, o Carpini tá lá quietinho, em silêncio, ninguém tá lembrando de mim. Eu entrei domingo, mas eu entrei domingo não era pra ganhar do Parmeira. Eu entrei domingo pra tentar segurar o jogo, né? Entrou com 3 zagueiros. Ah, Rony, mas não significa que ter 3 zagueiros o time seja defensivo. Claro que não significa, queridão. Principalmente se eu tenho Cicinho e Júnior de um lado e de outro. Se eu tenho Josué e Mineiro na volância. Claro que não significa. Agora, quando eu tenho os laterais que eu tenho, significa o quê? Gente, o time jogou na defesa, como eu falei, ficou sem a espinha dorsal. O ataque não conversava com quem tá atrás. O Maia e o Alisson ali grudados, tentando segurar o meio de campo do Palmeiras, né? Os 3 zagueiros mortos marcando ali o Anderson. E quase tomamos gol ainda com 3 zagueiros. Ou seja, faltou o cérebro no meio. Quando o cérebro entrou, e deveria ter entrado, viu, Carpini? Quem sou eu na fila do pão de novo?
Mas deveria ter entrado no lugar de um zagueiro, né, Carpini? O jogo tá empatado. Tira o zagueiro, põe o Rames. Mantém lá, sei lá, Luciano, mantém o Lucas mais perto, não enfiado no meio dos zagueiros. Então assim, ou seja, ele pôs o cérebro, mas aí ele tirou a referência para o cérebro jogar. E mesmo assim o cérebro conseguiu criar algumas oportunidades para o Alisson, né? Criou uma oportunidade. Então assim, ele foi criando para quem dava ali, para quem estava ali do lado dele. Mas enfim, detalhes, detalhes e mais detalhes de uma partida. O que vai acontecer domingo? Tem que ganhar, ponto final, não tem nem o que discutir. Se vai entrar com 3 zagueiros, com 10 zagueiros, com 12 atacantes, com 3 goleiros, pode entrar do jeito que quiser. Vai ter que entregar a vitória para o São Paulo no domingo, ponto final, para não se discutir mais isso. Legal, gente? Tem um vídeo rolando aí do 46 anos da vitória do São Paulo no Mineirão, hein? Um dos 3 maiores títulos da história do São Paulo, com certeza. Conto com vocês aí, se gostou do vídeo, dá um like. Se não curtiu, maravilha, não tem problema nenhum, deixa sua opinião, sempre importante. Rony Altieri, São Paulo Raiz na área, tamo junto, um abraço.